influenciadores do Brasil, eu sou o Steve. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o filme Boas Maneiras, um filme de terror nacional que tá estreando agora. Se vocês quiserem ver o que a gente achou, corre aqui pro vídeo, curte aqui embaixo e vamos lá. Lembrando, galera, esse vídeo aqui vai ter alguns spoilers do filme, eu não vou me conter em falar as coisas que acontecem na trama. Se você é um cara que não liga para spoilers, muito bem, pode assistir aqui. Agora, se você quiser ver o que acontece, vai lá no cinema, assiste o filme e depois volta pra cá pra ver o que eu achei. Bom, galera, explicando aqui mais ou menos a história desse filme. Ele conta a história da Clara, que é uma moça que vai trabalhar primeiro como uma empregada e depois vai ser a babá da Ana, que é uma moça que tá grávida e ela quer ajuda pra cuidar da casa enquanto ela não tá podendo fazer muitas das tarefas domésticas. Depois pra cuidar do filho assim que a criança nascer. E aí, na primeira metade do filme a gente vai acompanhando a relação entre essas duas personagens. A gente vai vendo que a Ana, ela teve essa gravidez meio que indesejada e acabou se separando do cara que era noivo dela. Ela conheceu o cara que era pai da criança numa única vez, que ela foi para uma cidade, não sabe muitas coisas sobre ele, e a família dela mandou ela para a cidade para não ter que lidar muito com as repercussões dessa coisa que está acontecendo. E algumas semanas por mês ela levanta à noite, ela tem alguns hábitos estranhos, e a Ana vai começando a estranhar tudo isso. A gente vai começando a perceber que essa não é exatamente uma gravidez muito normal, e as duas vão se aproximando cada vez mais e acabam criando um romance entre elas. E a Clara acaba se apegando muito à Ana, até o momento em que a criança nasce. Só que aí a gente tem a grande revelação que a criança é um lobisomem. Então ela não nasce da forma natural que a maioria das crianças nasce, ela nasce praticamente que nem o Alien, matando a mãe no processo. E aí a Clara, ela pensa em largar o mini lobisomem por aí, mas ela lembra do apego que ela teve a Ana e ela não quer largar a criança pra lá, e ela acaba pegando o lobisomenzinho pra cuidar. E aí ela cuida dele até ele fazer mais ou menos uns 10 anos, que é quando o filme de verdade começa e a gente vê ela tentando manter o segredo das outras pessoas que o filho dela é lobisomem, tentando conter o garoto pra ele não ficar saindo por aí à noite sempre que ele se transforma. E até o momento em que isso acaba não dando certo, ele acaba escapando uma hora. Algumas pessoas acabam descobrindo que ele é um lobisomem. E o filme ele meio que acaba quando uma multidão de gente no bairro onde eles moram descobre que o garoto é um lobisomem, que ele acabou matando uma outra criança, e vão atrás dele. Essa é mais ou menos a premissa básica, e eu vou dizer que ela é interessante, que o filme tem algumas coisas bem legais e que ele poderia ter sido um filme assim genial se ele fosse feito de uma outra forma, porque primeiro ele tem um ritmo muito lento, muito arrastado, principalmente na primeira metade do filme. E até porque esse filme ele tem dois diretores, na verdade um diretor e uma diretora, e fica bem claro que provavelmente cada um dirigiu uma das metades do filme, porque parecem duas histórias completamente diferentes com dois ritmos diferentes. A primeira metade ela é bem arrastada, ela é muito lenta e os diálogos também não ajudam. Não tem nenhuma trilha sonora atmosférica que ajude a gente a ficar imerso nessa trama mesmo que ela seja mais lenta. Algum jogo de câmera interessante? Não, a maioria daquelas coisas que a gente vê em filme brasileiro não muito inspirado, aqueles planos gerais pegando os dois parados, o que também não deve ter ajudado o coitado que editou esse filme a tentar salvar o ritmo dessa porra, porque se fosse um plano contra plano daria até pra você ter um pouco mais de ritmo. E já que eu tô falando da trilha sonora nessa primeira metade, eu devo falar que as escolhas também são muito peculiares. Por exemplo, uma das músicas que define a relação entre a Ana e a Clara é a Chora Me Liga, uma música sertaneja que fez bastante sucesso aí no começo dos anos 2000. Muitos de vocês devem conhecer, e que se você analisar a letra, que diz que fala sobre um romance que começou como uma coisa que era só um lance de uma noite, que não era pra pessoa se apegar, é bem o que acontece entre a Clara e a Ana. Elas começaram com uma relação descompromissada, só que a Clara acabou se apaixonando ali. Mas porra, é uma música que não dá pra você levar a sério, não contribui pro clima de suspense nem um pouco. E o filme também não usa ela com nenhum pingo de ironia. Ele quer que você leve muito a sério. E aí ele tem outros momentos que as pessoas começam a cantar espontaneamente, que nem um filme da Disney. Tipo, no momento em que a Clara pega a criança e tá saindo com o bebê no meio de São Paulo à noite, uma mendiga começa a cantar. E aí começa toda uma música falando sobre a situação dela. Ou então lá pro final do filme, quando o Joel, que é o menininho lobisomem, fugiu de casa e tá fazendo Deus sabe o que, a Clara e a senhoria dela também começam a cantar sobre a situação do menino. O que tipo, fica muito jogado no meio da trama. Eu juro pra você que nesses momentos assim mais aleatórios, as pessoas que estavam do meu lado no cinema de vez em quando soltavam uns que é outro problema da direção desse filme também, que é o tom. Porque ele começa, tanto pelos letreiros iniciais,
quanto pela forma que ele filma São Paulo, que às vezes parece que o fundo é meio pintado, é meio teatral. Ele parece que ele quer ter uma vibe meio conto de fadas, meio teatro, uma coisa quase como que fizeram no A Forma da Água. Só que ele não abraça tanto essa vibe conto de fada, ele usa mais em alguns momentos específicos, ele usa mais na segunda metade, quando tem as crianças, mas ele não é um filme todo conto de fadas moderno que nem é A Forma da Água. E às vezes ele também tenta ir mais pra um lado do terror, pro gore, pra nojeira. Só que quando ele mostra coisas mais sanguinolentas, tipo o parto do menino lobisomem, ou quando o garoto vira um lobisomem e começa a correr pelo shopping deserto atrás do amiguinho dele, é assim, é muito rápido. Quase você não vê nenhum sangue, você não vê nada de interessante. Então ele também não é muito aquele terrorzão anos 80 gore. Ele fica muito no meio do caminho, ele tenta fazer várias coisas e nada fica muito bom. E também tem a cena mais what the fuck de todas, porque o bairro eles dizem que é no meio de São Paulo, mas eles agem muito como se fosse um bairrozinho de interior. E no final isso faria sentido porque do nada, quando descobre que o moleque é lobisomem, vai uma multidão com forcado, com tocha, estilo o filme do Frankenstein atrás do menino lobisomem. É muito ridículo. E você acha que vai ter alguma conclusão e não. O final é aberto. Acaba com a multidão indo atrás e você não sabe o que ele vai fazer. Enfim, esse filme ele poderia ter sido bom, ele tem algumas ideias interessantes, ele tem uso de CG maneiro, o lobisomem bebê, eles usam um fantoche que fica legal, mas ele não tem um tom, ele não estabelece o que ele quer fazer, ele é muito lento, então eu não recomendo, eu não achei um filme muito legal, eu achei que ele é um filme muito zoado, você pode assistir pra rir da zoeira, mas não acho que vale a pena você gastar o dinheiro do ingresso no cinema pra isso. Mas enfim, eu vou dar um 6 aqui pro filme, só porque eu acho que ele tem algumas qualidades que redimem. Então é isso, galera, esse foi mais um vídeo. Não se esqueçam de se inscrever aqui embaixo se vocês ainda não forem inscritos, de clicar no sininho para receber as notificações quando a gente lança vídeos novos e seguir a gente nas nossas redes sociais que vão estar aparecendo aqui embaixo. Então é isso. Fiquem com essa referência.